fechou. Fechadíssimo, João Vitor, como a gente informou desde o domingo. Informação dada pelo canal Atenção Vascaínos e com todos os detalhes. João Vitor viaja amanhã à noite e hoje fez seu último treinamento. Se despediu dos funcionários e de companheiros, a informação que a gente teve. Até tentei apurar isso junto ao Vasco, mas o pessoal do Vasco não quis dar maiores detalhes, mas de qualquer maneira, a informação é essa, de que ele saiu amistosamente, sem nenhum tipo de problema. Segue para a Rússia, vai jogar no CSKA, vendido por 4,5 milhões de euros. O Vasco recebendo em 3 vezes. Recebe no ato 2,5 milhões de euros, 1 milhão de euros no final de fevereiro e mais 1 milhão de euros em setembro de 2026. O Vasco fica com 25% para uma futura venda do João Vitor para qualquer outro clube e se livra de um problemaço. Porque o João Vitor recebia bônus, eu trouxe essa informação ontem aqui, independente das metas alcançadas facílimas, se o Vasco ficar na primeira divisão, o João Vitor recebia um bônus, e além disso, tem também o bônus do Benfica, que o Vasco teria que pagar um segundo agora, mas a priori vai ser feito aí uma proporcionalidade, porque o João Vitor não cumpriu essa meta e vai estar saindo antes. O Vasco vai até discutir se deve pagar ou não esse outro 1 milhão de euros. O primeiro, inclusive, o Benfica já está lá na própria RJ como um dos credores do Vasco, é só você dar uma olhada, não é difícil isso, e esse valor já está na recuperação judicial. João Vitor, que tem um número de 77 jogos com a camisa do Vasco, com 3 gols, 3 assistências, 2 gols contra, 23 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. Toda a sua passagem. Ficou marcado ano passado como o jogador mais expulso do futebol brasileiro. E em 2025 foram 38 jogos, 2 gols, 9 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Será que vai deixar saudade do torcedor? Enfim, a gente vai ver por esse tempo aí, porque o João Vitor é o zagueiro titular do Vasco. E o Vasco precisava vendê-lo para poder encaminhar um outro zagueiro. A venda do João Vitor mudou um modelo de negócios do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Porque o Vasco tentou algumas vezes junto ao Galatasaray, através do seu diretor executivo, Admar Lopes, empréstimo do jogador. Tentar, de alguma forma, tirá-lo por empréstimo, mas aí é uma negociação difícil, porque, por exemplo, o futebol russo gostaria de comprá-lo, e aí entra o Galatasaray. O Galatasaray seria o clube a decidir, porque o clube quer receber à vista. Não quer empréstimo, né? Contratou o jogador esse ano, em fevereiro, ele não vai bem, e aí, mas se pinta uma proposta de venda, vende. Vai vender, absolutamente. Ele fez 5 temporadas no Genk da Bélgica muito boas, a gente vai já mostrar os números dele, mas foi para o Galatasaray e não deu certo. E aí tem uma proposta do Vasco, esses são os números dele. Tem uma proposta do Vasco de empréstimo e tem uma proposta de compra, por exemplo, do Spartak Moscou. O que ele vai fazer? O Galatasaray vai querer vender, vai forçar o jogador a poder aceitar. Mas o jogador queria vir para a América do Sul para ficar mais próximo da família, ficar mais próximo da sua fundação. Ele tem uma fundação na Colômbia, a Fundação Carlos Cuesta, e também ficar mais próximo da seleção, porque ele chegou a jogar 2 partidas, ser convocado para 2 partidas das eliminatórias esse ano, jogando pela seleção colombiana, contra o Paraguai 2-2, a gente vai falar já sobre o desempenho dele com esses números, mas ele depois jogou contra o Brasil, a derrota por 2-1, mas não foi mais convocado. Quer dizer, perdeu espaço, porque foi em fevereiro, esses jogos foram em março, ele não estava jogando no Galatasaray, jogava pouco, enfim, e aí perdeu espaço, mas ele queria vir para cá. Como ele queria vir para cá, meio que se forçou uma barra. Poxa, Vasco, não dá para contratar, buscar, não. E aí a venda do João Vitor fez o Vasco fazer uma oferta. E aí o Vasco botou na mesa 5 milhões de euros para contratar o zagueiro Carlos Cuesta, destravando aí uma negociação, como eu disse, que estava por empréstimo, mas que não chegava a um acordo. Apesar de toda a concorrência, o Vasco da Gama fecha e Carlos Cuesta vê como melhor opção jogar no Brasil esse zagueiro jovem, de 26 anos. Informação da imprensa turca, hoje entrei em contato com amigos que trabalham com futebol na Turquia, inclusive, brasileiros e pessoas próximas. Eu tive uma relação muito próxima, inclusive ao próprio Galatasaray, porque durante muito tempo estive em contato com o Mário Jardel. Jardel foi grande artilheiro no Galatasaray, também com o Capone, jogador que eu tive oportunidade no passado aí de conviver bastante. O próprio goleiro Tafarel, que jogou muito tempo também no Galatasaray. Então, a gente consegue estreitar aí e agradecer os contatos. E foi divulgado pela imprensa turca, eu estou trazendo aqui números que a priori são os números do fechamento do negócio. O Vasco vai pagar 5 milhões 250 mil euros, vai dar agora 1.250 na assinatura, já em cima daquilo que vai receber do João Vitor, já tem aí uma casadinha,
e vai pagar mais 4 parcelas de €1 milhão, com intervalos aí de 6 meses de uma para outra. A primeira fevereiro do ano que vem, a outra em setembro do ano que vem, uma terceira em fevereiro de 27 e uma quarta em setembro de 27. O Vasco ainda vai pagar valores, porque aí se você somar vai dar 5.250, né? Tá ali 4 mais 250, 5.250, mas o Vasco ainda paga bônus dependendo do desempenho do jogador atingindo o número de partidas. Bônus aí que podem girar em torno de €500 mil. E aí também o Vasco se privilegia por conta do Cuesta não ter jogado tanto na Turquia, e o Vasco diz, olha, eu te pago, mas desde que você jogue. O Galatasaray ainda não confirmou a informação, mas a princípio teria, e a imprensa também não conseguia essa informação, o Galatasaray teria um percentual em futuras vendas, que até se comentou hoje que poderia ser de 40%, é algo que não é muito comum no mercado, mas não duvido. Não duvido realmente, como o Vasco vai ficar com 25% da futura venda do João Vitor. Hoje isso está acontecendo. É um jogador que é esperado para breve, é um jogador que está em vias de assinar o compromisso e chega para ser o zagueiro do Vasco. A pergunta do torcedor é a seguinte: e a zaga, que agora perdeu o João Vitor? Já não ia trazer um zagueiro, perdeu o João Vitor? Sim, mas nesse instante, só se for uma oportunidade de negócio para o Vasco trazer. E eu hoje conversei com o André Castilho, que é empresário do zagueiro Rafael Tolói, muito especulado sempre, e o Castilho foi bastante claro comigo. Flávio, ano passado o Vasco teve interesse. A gente chegou a conversar, mas o Tolói, que é naturalizado italiano, não queria voltar para o Brasil. Agora ele está livre, completamente livre, sem clube. Tem aí algumas sondagens, mas não tem nada definido. Mas ele me garantiu hoje não ter nenhum contato do Vasco. Não houve nenhum contato do corpo do futebol do Vasco, de quem dirige o Vasco, do corpo diretivo, com o Rafael Tolói. Pode vir um outro zagueiro, volto a dizer, só se for uma oportunidade de negócio. Um jogador que esteja jogando bem no Campeonato Brasileiro, da Série A ou da Série B, que o Vasco ainda possa contratar, porque aí foge completamente da questão da janela. O Vasco pode buscar um jogador no mercado interno para trazer e fazer uma composição, porque o Vasco teria o Cuesta, teria o Maurício Lemos, teria o Lucas Freitas, teria o Luiz Gustavo e traria mais um zagueiro, porque tem lá o Lucas Oliveira, que a priori também não vai ser utilizado. É mais um jogador que acabou não dando certo. Do meio para frente, há sim uma expectativa do Vasco trazer mais um meia atacante. E o nome do Jonathan Iconé, que é uma informação que a gente confirmou na semana passada e demos, inclusive, sim, o Vasco fez sondagem por ele, através de um contato. Jogador da Fiorentina, esteve jogando no Como nessa temporada, mas voltou, e é um jogador teoricamente barato para empréstimo, porque ele está desde 2022 na Fiorentina, um jogador de muito prestígio na Fiorentina, mas está ali no final. É um jogador de 7 milhões de euros pelo site Transfer Market, mas ele foi emprestado ao Como por €1 milhão. Não é um valor absurdo e seria um jogador de 27 anos, canhoto, uma outra característica que o Vasco também busca, para jogar pelo lado esquerdo e também para jogar por dentro. Seria uma alternativa. Hoje entrei em contato de novo com os companheiros da Gazeta dello Sport, meu amigo Filippo Continello, que me disse, olha, aqui a gente não tem nenhuma informação, mas de Firenze se comenta muito, sim, que o Iconé não deve voltar para a Fiorentina, não deve ficar na Fiorentina. Então, para onde ele iria? Sim, o Vasco é uma possibilidade, ainda mais com o Vasco fazendo esses movimentos no mercado turco, no mercado francês, com o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta, mas não há nada ainda definido. Bom, o Vasco a priori fechou na frente, e a gente informou isso aqui semana passada, que o Admar Lopes nos confirmou que verbalmente estava tudo ok. Realmente está tudo acertado, um ano de empréstimo com opção de compra do Vasco da Gama. Também é esperado essa semana, o jogador já está na Colômbia, a gente tem informado isso aqui. E o último jogo do Andrés Gomes foi no dia 18 de julho, também um amistoso. Mas jogo oficial mesmo do Andrés Gomes foi no dia 17 de maio, na derrota do Rennes para o Marseille por 4-2, ele fez um gol. Ficou no banco em alguns jogos, em outros até chegou a entrar. Tem 19 jogos nessa temporada, 17 pela Liga e 2 jogos pela Copa da França, com 3 gols no total. Eu diria que para jogar a curtíssimo prazo, talvez eles não joguem, mas estão sendo contratados para, quem sabe, para o jogo do dia 24 contra o Corinthians já estarem em condição, e principalmente para o jogo do dia 27 com o Botafogo. O Vasco joga domingo com o Santos, depois joga contra o Juventude, jogo atrasado do primeiro turno no meio da semana que vem, dia 20, e aí sim para o jogo do dia 24 eles já estariam aptos. A ideia é que cheguem até essa semana, possam até chegar final de semana, para poder semana que vem fazer exames, fazer um treinamento rápido, não dá muito para fazer pré-temporada. Como eu disse, o último jogo do zagueiro Carlos Cuesta foi em 30 de maio, jogo competitivo, mas jogo mesmo amistoso foi no dia 20 de julho,
quer dizer, menos de um mês atrás, e o Andrés fez seu último jogo no dia 18 de julho, também um amistoso.